Academia Star Trek apresenta uma visão geral da série clássica animada. Beleza, e aí o que a gente vai começar a falar? A gente vai falar agora da série animada, porque é uma série que tem 50 anos, porque nesse momento agora tá rolando aí, por exemplo, novas histórias relacionadas ao universo Star Trek, né? Beleza? Então, beleza, vamos apresentar então aqui esses integrantes que aparecem, né, na série clássica, né? Nós estamos então falando aí de Dr. McCoy, né? É o médico da nave, né? Além dele tem o Chekhov, que é um dos navegadores que aparece a partir da segunda temporada, e ele fica, são só 3 temporadas a série clássica, né? Depois aqui a gente tem a enfermeira Chapel. A enfermeira Chapel, depois a gente vai falar um pouco sobre os atores, mas por enquanto a gente vai falar só dos personagens. A enfermeira Chapel também que auxilia o Dr. McCoy. Aí temos o Capitão Kirk, estamos falando aqui então da esquerda para a direita. Daí o Capitão Kirk, que é o responsável pela nave, né, pelas decisões da Enterprise. Temos aí o engenheiro Scott, que toma conta aí das turbinas, né, do motor de dobra e tudo mais, muito bem. Ali do lado temos ali um pouco, né, ali no fundo temos a Tenente Uhura. Tenente Uhura, beleza, muito bem conhecida, que ela é responsável pelas comunicações. E aí aqui do lado, logo em seguida, temos o Sr. Spock. E depois ali a gente tem aqui por último aqui dessa tela, temos aqui o Sulu, que também é um navegador, né? É um dos responsáveis, ele está desde a primeira temporada. Vamos apresentar aqui os personagens da série animada. Veja que eles são cópias, ou seja, eles usaram os mesmos atores para fazer a dublagem da série animada. Então é isso que ficou legal, né? Então aqui você tem aqui a Tenente Uhura, né? A Tenente Uhura tá aí, o Sr. Spock também tá representado aqui. Veja que eles são parecidos, né? Os caras fizeram um desenho muito parecido mesmo, né? Aqui você tem o engenheiro Scott, tá aí, o Capitão Kirk aqui, ali o Sulu, né? O Dr. McCoy aqui, muito igual, tudo igual. E tem a enfermeira Chapel também. Note que tem dois personagens a mais aqui, que são personagens alienígenas. Então, você aumenta o número de alienígenas, porque até então, você na série original, você só tem condição de fazer o Spock como alienígena, até porque é o seguinte, né? Nós estamos falando de um seriado que foi feito em 1965, lá em meados dos anos 60, né, de 1960. E nisso aí, você tem uma limitação de recursos gráficos para você fazer as características físicas dos alienígenas. Então como é que você vai fazer outros alienígenas? A maquiagem não era tão assim legal para fazer uma coisa bacana. O que eles fizeram para o caso do Spock? É muito simples. Só mudaram a orelha, né? Mudaram a orelha, mexeram na sobrancelha, jogaram a sobrancelha para cima, beleza? E eles fizeram isso agora, só que na versão animada, você tem mais recurso gráfico para você criar mais coisas. E aí criaram então mais esses 2 personagens que não existiam na série clássica original. A tecnologia dos anos 60 ela realmente era limitada. O que a gente tinha nesse período era os vídeos, os filmes do Star Wars, né, o 2001, Odisseia no Espaço, mas não tinha muita tecnologia ao ponto de fazer muitos efeitos especiais. Tudo era normalmente feito na maquiagem, quando precisava fazer efeitos especiais. Se você tem uma história onde toda a tripulação passa por uma situação onde elas ficam menores, ficam pequenas, tamanhos microscópicos, como é que você vai fazer isso no vídeo, né? É um trabalho danado, né? Você conseguir diminuir todo mundo e depois fazer as coisas ficarem grandes, né? Se o roteiro está dizendo que os personagens vão ficar pequenos, eles têm que ficar pequenos. Mas aí isso é muito difícil do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista visual, né? É isso falando nos anos 60, né? Hoje em dia é tudo mais fácil, hoje em dia tá tudo mais tranquilo, hoje em dia você tem muita tecnologia. Tinha partes do roteiro que o Gene Roddenberry falava assim, não, agora as pessoas vão ficar jovem até ficarem bebês. Cara, como é que vai fazer isso também? Como é que vai fazer isso na versão clássica, sendo filmada? Não dá, então eles colocam tudo na parte do desenho. Isso foi uma ideia, uma sacada muito inteligente. Então, a animação ela foi criada em 1973, teve apenas 22 episódios, certo? Né? E cada episódio tinha ali por volta de 11 minutos. Olha só que interessante, né? É bem rapidinho, bem rapidinho. Apenas 2 temporadas, né? Então ela termina então em 74, né? Essas 2 temporadas, esses 22 episódios, eles vieram para trazer realmente toda essa parte tecnológica, visual
que a série efetivamente não teria condição de trazer, entendeu? Então eles utilizaram esse recurso do desenho, né? Então foi assim que funcionou. Então, claro, aí ele ajudou a concluir a missão de 5 anos, né? Alguma das coisas que a gente tem aí na série animada são as coisas, por exemplo, a aparição do holodeck. O holodeck é uma coisa que a gente já conhece há muito tempo da série do Capitão Picard, né? A partir da Next Generation. É a partir daí que você conhece esse recurso. Só que veja, ela nasce na Enterprise clássica. Só que a Enterprise clássica, ela não tinha recursos tecnológicos para mostrar o funcionamento do holodeck, né? Então, no roteiro do Gene Roddenberry já tinha o holodeck. Só que não tinha como você fazer o holodeck, e era complicado isso demais. Então colocaram o holodeck onde? Na versão animada. A versão animada tem o holodeck, e aí você vê o holodeck. O que é o holodeck? É um compartimento dentro da nave da Enterprise, onde você consegue simular que você está em qualquer lugar que você queira. Você deixa o computador criar situações onde você vai interagir com essas criações virtuais, de uma forma que você sinta que você está realmente em alguma cena da Terra ou em alguma cena de algum lugar que você queira estar, né? Isso aí é uma criação da máquina, né? Hoje em dia a gente pode dizer que é próximo, é parecido com os óculos virtuais. A gente até tem um episódio da Academia Star Trek onde a gente fala justamente disso. Veja, né, uma cena aqui, né, a partir da série Next Generation, nova geração, do Capitão Picard, né, que acontece já nos anos 80, você tem desde o primeiro episódio já o funcionamento do holodeck. Isso, veja que nos anos 90 já tinha tecnologia para isso e foi feito desse jeito dentro da nave. Já nos anos 60 não tinha, e no começo dos 70 também não tinha. Então aí eles fizeram na versão animada. Então são vantagens que você tem da versão animada. E claro, na versão animada não podia deixar de ter alguns elementos da série clássica, né? Você tem aqui a presença, por exemplo, de alguns personagens clássicos que voltam, os Klingons voltam, né? Os Romulanos aparecem também. E também aparece aí, por exemplo, na cena que a gente está vendo aqui, também aparecem os Pingles, ou os Stribbles, né? Os Pingles, eles são essas coisinhas fofinhas que apareceram em um episódio da série clássica. Os Pingles, eles voltam para a nave Estelar Enterprise na série animada, tá? E aí, olha só, veja só, essa cena, né? Você pode ver que os Pingles já apareciam então na versão clássica, beleza? Também, outro elemento da versão clássica é o Guardião do Tempo. O Guardião do Tempo é uma estrutura muito interessante da série Star Trek, que tá na série clássica, tá na versão animada e tá em outras versões, inclusive tá na série Discovery. Na série Discovery também ele aparece, o Guardião do Tempo. E realmente muito importante. O que acontece esse Guardião do Tempo? Ele é um portal onde você fala com esse portal, você fala para ele, olha, eu quero ir para um tempo ou futuro ou passado, né? Você fala para onde você quer ir, tanto que na versão animada eles conseguem fazer com que o Spock encontre o Spock mesmo mais novo, criança ainda, né? Ainda no processo, ainda aprendendo as coisas da cultura vulcano, né? E isso é muito legal, muito interessante, muito interessante. Olha só, e aí vem os efeitos especiais que você consegue fazer usando somente tecnologia de desenho animado, porque a parte de filme não tinha esse recurso. Aqui, por exemplo, a gente pode ver a tripulação toda criança, porque eles entraram numa região onde tudo começava a rejuvenescer, ninguém sabe explicar o porquê nem como, mas eles ficavam todos mais novos e depois eles tinham que fazer algum jeito de voltar a isso e voltar a ficar adulto de novo, né? Você vê que tem uma das tripulações aqui dessa imagem, ela não está criança. Por quê? Porque ela no começo desse episódio ela era uma senhora bem idosa e aqui você vê que ela está mais jovem,
né? Então, mas ainda assim todo mundo se rejuvenesce nesse episódio aqui, e esse efeito especial só dava para ser feito, né, na versão animada. Outra coisa é aqui, por exemplo, o pessoal flutuando, o pessoal tendo efeitos esquisitos, aparecendo com 3, 4 braços, aparecendo, né, de uma forma estranha, né? Realmente esse tipo de efeitos especiais não dava para ser feito, ou não tinham recursos ainda para ser feito na versão clássica. Então aí fizeram na versão animada. Então vamos falar um pouco da Strange New Worlds, já estamos aqui perto do fim da nossa aula de hoje, né? Lembrando que o que acontece na Strange New Worlds esse capitão aí que aparece, ele não é o Capitão Kirk, ele é o Capitão Christopher Pike, e ele é o capitão anterior ao Capitão Kirk, né? E além do Capitão Kirk, você tem também o Spock. Veja, da esquerda para a direita a gente tem ali a Tenente Uhura, né? Eu só vou falar dos que estão também na série clássica, né? Tem ali a Tenente Uhura, só que ela tá novinha. Então veja, aqui na Strange New World ela aparece como cadete. Aí você tem aí o Spock, né? Também presente. E tem também ali, de branco, tem a Enfermeira Chapel. A Enfermeira Chapel também aparece aí trabalhando com o Capitão Pike, e que também vai trabalhar com o Capitão Kirk também, né? Esses são os 3 que aparecem. E também, claro, né? O Capitão Pike, ele aparece na versão clássica, não aparece na versão animada, mas aparece na versão clássica. Sabemos então que o Capitão Pike foi quem entregou, por exemplo, a nave para o Capitão Kirk. Não entregou porque ele estava em condições meio debilitadas de saúde, mas ele foi que antecedeu o Capitão Kirk na Enterprise. Beleza. Na série Strange New Worlds aparece o Almirante Robert April. Aí você fala assim, você tá assistindo lá a Strange New Worlds e fala, olha só, tem aí um Almirante Robert April. Cara, durante todo o período, desde 1960, 70 até agora, o Robert April ele é meio que mencionado poucas vezes. Mas a primeira vez que o Robert April aparece é justamente na versão animada. É a versão animada que mostra o Robert April na ativa. Ele aparece de uma forma idosa, aliás, naquele desenho que a gente viu antes. Aquela senhora que estava do lado das crianças era justamente a esposa do Robert April. O Robert April aparece na série dizendo que ele foi o primeiro capitão da nave Enterprise. Muito bem. Além dele, aí na Strange New Worlds, então nós vemos aí a Enfermeira Chapel. A Enfermeira Chapel também está presente na série clássica, está presente também na série animada. E no caso do Spock, tem uma coisa interessante para você que acompanha a série Strange New Worlds. Tem uma coisa bastante interessante, porque eu tô lá batendo papo, né? Bem descontraído, e ele comenta como é que foi a vida dele no passado, quando ele era criança. Quando ele era criança, ele dizia que ele tinha um pet, né? Ele tinha um bicho de estimação que ele chamava de Aichaya. Era um bicho de estimação, né? Veja, na Strange New Worlds ele comenta sobre esse bicho de estimação. E onde você vê esses bichos de estimação? Na série clássica você não vê, mas na série animada você vê, né? Na série animada você vê esse Aichaya, cara. É muito louco. O Aichaya, ele é uma espécie de um urso, né? É um urso meio que cachorro, é uma mistura de um urso com um cachorro grandão lá. A gente conhece o bicho de estimação do Spock na versão animada. E aí, cara, a versão animada é dos anos 70, como eu lhe disse, isso passou aí em 73. E agora, então, em 2023, né? Então aí, 50 anos depois, né? Você tem... ele fala... Ele só comenta, ele não mostra. Ele fala assim, olha, eu tinha um bicho de estimação que era um Aichaya, né? Eu lembro muito bem dele. Mas, veja, se você só assistiu a série Strange New Worlds, se você só está assistindo a série Strange New Worlds, você só ouve falar, então, desse cara, né? Desse personagem, desse bicho. Mas você não sabe quem não sabe como foi. Já na série animada você conhece. Muito bem, é isso aí que a gente queria falar, então. E eu acho que a nossa ideia é de mostrar um pouco da série animada, acho que concluiu aí, né? E aí você pergunta assim, mas por que não entrou o Chekhov, né? Todo mundo que tava na série aí, todos os personagens usaram os mesmos atores para fazer a dublagem, né? E como o Chekhov não ia, então eles resolveram mudar, então fizeram uma dublagem super, super engraçada para essa voz desses alienígenas que aparecem depois aí, beleza? Muito bem, então aqui essa foi a ideia que a gente tentou passar para vocês. Se chegaram até aqui, vale aquele joinha, aquele like, divulgue para seus amigos que gostam de Star Trek ou que estão vendo esse seriado.
ou que pensam em ver esse seriado, porque vale muito a pena, beleza? É isso aí, turma, vamos encerrar a transmissão e é isso, nós vamos agora pegar a nossa nave e vamos voar.